Fala Joe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu discuto estratégias sobre como investir no Japão e multiplicar o seu patrimônio, Joe. Eu sou o Thiago Alves e no vídeo de hoje vamos saber se é possível você ganhar dinheiro com REITs. Bora pro vídeo. Fala Joe, se você está chegando agora, é novo no canal, então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos sempre que eu postar e também deixa o seu like, que é para ajudar aqui no crescimento do canal, ajuda demais, sério mesmo. E aqui embaixo estão as minhas redes sociais, então me segue lá. E fazendo tudo isso eu tenho certeza, cara, que boas coisas vão te acontecer. Joe, agora se você está começando no mundo dos investimentos, você está meio perdido, hoje a gente vai falar dos J-REITs e se tem como você ganhar dinheiro com os REITs, né, que são os imóveis aqui no Japão. Para aproveitar o tema, eu fiz até um ranking dos 5 J-REITs que mais valorizaram no ano de 2021, antes tarde do que nunca, porque a gente já está quase em maio, né? Então desculpa aí por isso, mas antes da gente partir para a quinta posição, porque a gente vai de trás para frente, você precisa saber o que é um J-REIT. Não sei se você já pesquisou a respeito, mas o J-REIT significa o seguinte: o J é de Japan e o REIT, ele na verdade é um acrônimo para Real Estate Investment Trust, né? Ele é basicamente um fundo de investimento imobiliário, é uma empresa que possui, opera, financia imóveis e geradores de renda, ou seja, que te paga aluguel. E eles são modelados a partir de fundos mútuos. Os REITs, eles reúnem o capital de vários investidores, que somos nós, pessoa física, e também instituições financeiras. Só que isso possibilita que investidores individuais como eu e você ganhem dividendos de investimentos imobiliários sem precisar comprar, administrar ou financiar qualquer tipo de propriedade. Isso é uma mão na roda, é melzinho na chupeta, né, Joe? Porque você não precisa comprar um imóvel de fato para você ter um imóvel, né? Você vai lá na bolsa de valores, na Nikkei, e compra uma cota dele, simples assim. E a maioria dos REITs, eles são negociados publicamente como ações, como eu acabei de dizer, o que nos dá liquidez, ao contrário dos investimentos imobiliários físicos, Joe. Liquidez, se você não sabe o que é, a capacidade que um ativo tem de se converter em dinheiro. O que é mais fácil de vender? Me responde aí, uma caneta ou uma casa? Essa tá fácil, hein, Joe? Bom, é claro que uma caneta é muito mais fácil de vender uma caneta do que você vender um imóvel físico. Então você tem a liquidez. E o óbvio também precisa ser dito e você precisa entender, já que você está começando agora, o que não é um J-REIT, né? Um J-REIT, ele não é um fundo de investimento. Apesar de eu ter dito que ele é baseado em fundos mútuos, ele não tem nada a ver com fundo de investimento, entendeu? Já que ele não é um fundo de investimento, você não tem que pagar taxa nenhuma em cima dele, porque os fundos de investimento você precisa pagar taxa. Você tem que pagar a taxa porque eles têm meio que uma obrigação de fazer o seu dinheiro render, né? Eles têm a missão de fazer o stock picking, de selecionar a ação para poder bater o mercado e performar muito bem, entendeu? O REIT, ele pega assim o dinheiro de todo mundo, da gente, pessoa física, dos fundos de investimento, só que ele não cobra taxa por isso, o que é maravilhoso. Ele pega esse dinheiro para poder investir em imóveis, que é uma característica dos REITs, porque para ele ir para a bolsa ele precisa pelo menos de 100 acionistas no seu primeiro ano, coisa que não é tão difícil assim da pessoa conseguir. Aliás, da pessoa não, da empresa que vai lá na bolsa e abre o capital do REIT. O REIT em si, ele não pode ter mais que 50% das suas ações detidas apenas por 5 pessoas. Então, se tiver um espertinho querendo faturar, ganhar com equity, que é quando você vai para a bolsa, você tem um valuation, você avalia o quanto aquilo vale, entendeu? E aí você tem o equity, que é quando você vende uma parte daquilo, que é o valor do imóvel, o valor da ação, o valor da empresa, né? Então, se tiver um espertinho aí, ele não pode apenas 5 pessoas deter esse tipo de REIT, é proibido. Eu acho, né, particularmente os REITs muito bom para você diversificar a sua carteira, porque dentre os investimentos de renda variável são um dos mais seguros se você está começando agora, o que não torna ele, por exemplo, uma renda fixa. Não quer dizer que o REIT é a renda fixa do Japão, isso aí
Não existe. Quando você compra um rate, não significa também que você é dono do imóvel a ponto de você entrar dentro do prédio, de você querer mandar em tudo. E eu falo isso porque, cara, de novo, o óbvio precisa ser dito. No Brasil, teve uma pessoa que comprou ações da Magazine Luiza. Ele entrou na loja falando que era sócio e o cara queria simplesmente levar uma geladeira. Bizarro isso, querer levar uma geladeira, né? Então você não pode, por exemplo, entrar ali num prédio, um galpão logístico, dizer que você é acionista e simplesmente você querer mandar em tudo lá. Existem limites. Se você colocou o dinheiro, você só colocou o dinheiro e a empresa está administrando esse dinheiro para você, e investindo nesses imóveis, e você tem o direito de receber o repasse do aluguel desses imóveis. E essa empresa, e você tem o direito de faturar ali em dividendos o repasse desses imóveis que a empresa comprar ou alugar. E não é só porque eu acho que o rate ele é um investimento seguro que ele é uma renda fixa, que você vai colocar o dinheiro lá, não vai sofrer com a variação do mercado. É claro que você vai sofrer, não é porque ele é menos volátil que uma ação que você não vai, entre aspas, perder dinheiro. Tanto que quando começou, né, aquela crise de saúde, em março mais ou menos, até os rates, ações, tudo despencou muito, principalmente aqueles rates de hotel. Então ele não é a prova de volatilidade, apesar de ele ter menos volatilidade do que as ações propriamente ditas. E aí não significa o quê? Que você não vai sofrer uma desvalorização do seu ativo aí ao longo do tempo. Pode ser que desvalorize. E isso acontece. Existe e tem os seus riscos investir em rates. Antes, o mercado de rate aqui no Japão, ele tinha 62 J-REITs e 2 foram deslistados. Isso acontece, né? Só para deixar claro aqui que você corre o risco. Uma renda fixa é um investimento, né, realizado diretamente em títulos públicos e privados. Quando você compra um título ali de renda fixa, você está emprestando dinheiro para o emissor de papel, que pode ser um banco, pode ser uma empresa, pode ser até o governo, que é claro, tem títulos ali do governo. Em troca, você recebe uma remuneração por um determinado prazo na forma de juros ou correção monetária, podendo receber ainda parcelas chamadas amortizações, ou seja, você vai receber ali uns jurinhos, você vai receber ali um ganho de capital do negócio. E o rate ele não é isso, não tem nada a ver, né? Você não tem a garantia de que você vai receber dividendos exatamente no mesmo valor. Isso aí depende muito também da economia. Eu tenho carteira, por exemplo, não me copie, que isso fique bem claro, o Japan Hotel Rate. Como é um J-Rate de hotel, ele não me paga dividendo no mesmo valor todas as vezes, porque pela lógica, um hotel ele não fica cheio o ano inteiro, não é um ano inteiro de temporada, ele não está sendo ocupado o ano inteiro, então eu não tenho a garantia de que eu vou receber o mesmo valor todas as vezes que o rate distribui dividendos. Na renda fixa, você sabe quanto e quando você vai receber. Um rate ele não é um investimento de curto prazo, não é aquele dinheiro que você vai usar para comprar um carro, uma casa. Ele se encaixa naquele investimento que você faz para o longo prazo, cara, como ações, por exemplo. Aquele dinheiro que nos próximos 1 ou 2 anos você não vai precisar. O rate ele é visto como um dinheiro de longo prazo, um dinheiro visando uma renda passiva, um dinheiro visando a sua liberdade financeira, que inclusive é o nome do nosso evento. E não é porque é um rate que ele é mais seguro, que significa que você vai usar ele, por exemplo, para comprar uma casa. Não dá para você prever a próxima crise, a não ser que você seja aquele cara do filme A Grande Aposta, o Michael Burry, se eu não me engano esse era o nome dele lá na trama, onde você consegue prever a bolha imobiliária, só que nós não temos essa habilidade nem tempo para isso. Por esse motivo a gente não pode colocar nesse dinheiro a responsabilidade de comprar uma casa ou um carro no curto prazo. E esse dinheiro ele tem que ser para manter o nosso padrão de vida com a renda passiva, a gente pagar o nosso custo de vida com os dividendos que a gente recebe, entendeu? E sem depender de governo nenhum, planejando alguns anos à frente aí. E você sabe, por exemplo, que tipo de J-REIT que existe? Eles investem aí os rates, né? A grande maioria dos tipos são de propriedades imobiliárias, incluindo aí prédios de apartamentos, torres de celular, data center, hotéis, instalações médicas, escritórios, centros de varejo, armazéns. E só uma coisa que eu quero ressaltar
é que aqui no Japão a gente não tem, por exemplo, rates de data center e nem de torres de celular. Só que nos Estados Unidos a gente consegue encontrar ali tranquilamente os rates de data center. E como que a gente investe nos rates desse tipo, né, que são os americanos, só na SBI? Não são todos que dá para você comprar e investir, certo? Mas tem uma grande maioria, porque os Estados Unidos ele tem um mercado de rate muito mais desenvolvido do que o do Japão. Então você tem mais de 240, se não me engano, rates disponíveis, enquanto aqui no Japão a gente tem 60, e é um mercado novo, quanto que nos Estados Unidos tem rate desde 1940 e pouco por aí. Mas só que assim, basicamente, e só antes da gente prosseguir, na SBI você consegue encontrar os rates americanos, beleza? Então basicamente existem 3 tipos de rates, né, que são os rates de ações, e a maioria dos rates são rates de ações que possuem e administram imóveis geradores de renda, que são aqueles imóveis que o proprietário recebe o aluguel e repassa para a gente. Essas receitas elas são geradas aí principalmente por meio de aluguéis e não da revenda de imóveis. O segundo tipo de rate são os rates de hipoteca, né? Os rates hipotecários eles emprestam dinheiro para os proprietários e operadores imobiliários diretamente para os caras por meio de hipotecas e empréstimos, ou indiretamente por meio de aquisição de títulos lastreados em hipotecas. E aí os ganhos são gerados principalmente pelo quê? Pela margem de juros líquida, né? Que é o spread entre os juros que ganham em empréstimos hipotecários e o custo também aí do financiamento desses empréstimos. Ou seja, o spread é o que? Você é meio que, entre aspas, tá? Não leva ao pé da letra isso, é que você comprou na baixa e tipo ali, vendeu na alta. Você colocou um juro, você emprestou 100, só que você vai receber 110. O spread é isso, o spread é de 10, né? E esse modelo torna aí os rates potencialmente sensíveis ao aumento das taxas de juros. Só que aqui no Japão, como a gente não tem esse aumento brusco na taxa de juros, né? A gente está muito bem na fita. Terceiro tipo de rate, mas não menos importante, são os rates híbridos. Esses rates, cara, eles usam a estratégia de investimento de rates de ações e hipotecas. Ele é mesclado. Isso é muito bom. Cara, até aqui você já entendeu aí o que é um rate, né? Mas você sabe os benefícios dele, os prós e contras de se investir em rate. Esses rates eles podem desempenhar aí um papel muito importante no portfólio de investimento, porque eles podem oferecer um dividendo anual forte, estável e um potencial de valorização do seu capital no longo prazo mesmo. O desempenho do retorno total do rate aí nos últimos 20 anos ele superou índices como o S&P 500 e outros índices também, e a taxa de inflação, o que é muito bom, né, cara? E isso com os dados que eu tenho aqui do mercado americano. Mais para frente aqui no vídeo eu mostro um gráfico também comparando os rates com os mercados de ações das ações japonesas, por exemplo. Mas não se esquece desse detalhe: em todos os investimentos, os rates têm as suas vantagens e desvantagens. No lado positivo, os rates eles são fáceis de comprar e de vender, porque a maioria é negociada em bolsa. Isso é muito bom, todos são negociados em bolsa, e é um recurso aí que atenua algumas desvantagens tradicionais também dos imóveis. Em termos assim de desempenho, os rates eles oferecem os retornos bem atraentes, aí ajustados ao risco do fluxo de caixa, ajustados ao risco e também ao fluxo de caixa estável por conta de alguns contratos dos rates serem de longuíssimo prazo, tipo 10, 20 anos, principalmente de galpão logístico. Você imagina o cara ter um galpão logístico e alugar ali para o Jeff Bezos da Amazon. Além disso, tem uma presença imobiliária na sua carteira, pode ser uma boa mesmo ali para o seu portfólio, porque fornece diversificação, não só diversificação na sua carteira por você ter imóveis, mas também diversificação dentro do próprio rate e a renda baseada em dividendos. E os dividendos eles geralmente são mais altos do que você pode obter aí com outros tipos de investimento. No lado negativo, os rates eles não oferecem muito em termos de valorização do capital, como parte da sua estrutura. Eles devem devolver ali para os acionistas 90% em forma de dividendos. Assim sobra só 10% do lucro tributável para poder ser reinvestido, né, para você comprar novas participações. Por isso que você nunca vai ver um rate com um crescimento de 20%. Então eu vou falar aqui primeiro alguns contras. Um contra que você já percebeu é que os rates são de baixo crescimento. Por se tratar de imóveis, é muito pouco provável que esse rate cresça na velocidade de 20% ao
ao ano, como eu falei para você, como uma ação de tecnologia, por exemplo, ou uma SoftBank que tem um capital exposto em startup, que tem um grande potencial de crescimento, e eles podem também vender esses negócios a preços exorbitantes na casa dos bilhões. Se você não se lembra, não num passado não tão recente, mas também não tão distante, o Masayoshi ele fez o IPO da WeWork, e esses IPOs podem render alguns bilhões para o bolso da SoftBank, o que faz com que a empresa cresça 20% ou mais ao ano. Isso daí é um exemplo. Já no rate você não encontra esse tipo de coisa, que eu acho uma desvantagem. Outra coisa também, ele é sujeito ao risco do mercado. Mesmo tendo uma volatilidade baixa, ele é sujeito sim ao risco do mercado. Não é só porque é um imóvel que ele não vai estar sujeito a uma desvalorização se tiver aí uma próxima crise, porque são imóveis negociados em bolsas, em bolsa de valores. Agora, algumas vantagens. Você pode ver que as desvantagens não foram tão assim, uma desvantagem muito bizarra, não foi. A primeira vantagem, a liquidez, cara. A liquidez, você há de concordar comigo que é muito boa. Por quê, Joe? Porque é muito mais fácil você comprar e vender uma ação de um imóvel do que você comprar e vender um imóvel propriamente dito, beleza? Outra coisa, diversificação, e a diversificação na sua carteira também, né? Na carteira, dessa forma, né? Você tendo a diversificação na sua carteira, faz parte da nossa estratégia de investimento também. Só que tem aquela diversificação dentro do próprio rate, né? O que eu acho muito interessante. Outra coisa também é o fluxo de caixa estável por meio de dividendos, cara. É muita certeza que você vai receber os dividendos dos rates, porque eles são obrigados a repassar 90%. Tem ações que não pagam dividendos, e aí depende muito da sua estratégia. Isso aí se dá pelo simples fato, certo, de que eles têm que distribuir 90% de todo o rendimento da receita para os acionistas, só reafirmando. E a certeza que você vai receber, e você recebe os dividendos 2 vezes por ano. Então os rates eles pagam dividendos 2 vezes por ano. E se eu não quiser investir em dinheirito, mesmo assim você ainda não quer, a gente vai dar uma olhada então no que você perdeu, se você realmente de fato acha que investir em dinheirito não é uma boa. O quinto rate, então, que mais valorizou, que a gente vai começar agora, beleza? O nosso ranking, o quinto é o Hoshino Resort Rate Inc. Se você tivesse investido nele no dia 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro do mesmo ano de 2021, você teria uma valorização de 29,82%. Sem contar o seguinte, que ele teve uma distribuição de dividendos, e ele distribui dividendos 2 vezes por ano, e você teria aí embolsado uma renda passiva, que é aquela que você não tem atividade para ganhar, você ganhou sem fazer nada, é uma renda passiva, você não teve que colocar um despertador para ganhar. E aí você teria uma renda passiva de 12.750 ienes, que é muito bom. Ele é um rate meio salgado no preço, né? Já te adianto isso, mas também com um dividendo desse barato não é. E no momento que eu gravo, ele está custando aí 657 mil ienes uma cota. Então, para você entender melhor, uma ação dele custa 657 mil ienes. Para deixar claro, quando a gente fala de fundo imobiliário, de rate, a gente fala de cota. Quando a gente fala de ação, é o próprio valor da ação. Então a única diferença é o nome, mas o significado é basicamente o mesmo. E o Hoshino, ele foi listado publicamente em 2013, então ele é um pouco velhinho, quase 10 anos aí. E ele foi listado como um dos menores rates do mundo, né? A abordagem dele inovadora desse rate, ele tinha aqueles ryokans de madeira, que são as pousadas no estilo japonês, então ele era bem diferenciado. Então desde então ele conseguiu aumentar aí constantemente o valor para os acionistas, aumentou a escala de ativos em aproximadamente 10 vezes, cara, desde a sua listagem, entendeu? Isso é muita coisa, eles aumentaram 10 vezes. E as distribuições, que quando eu falo de distribuição, a gente está falando de dividendo, elas dobraram em comparação ao segundo período depois da listagem pública dele. Agora, em quarto lugar, está o Daiwa House. Esse Daiwa House aí, cara, eu vejo em todo lugar que eu vou, eu vejo algum prédio lá que tem o Daiwa House, beleza? Então, eu, não sei se eu consumi algum produto deles ou se entrei em algum prédio que tinha lá o nome deles,
Só que quando eu ando por aí, eu sempre vejo lá no topo o Daiwa House, e esse daí é um que valorizou no ano de 2021 36,56%. É uma valorização considerável, né? E esse REIT ele também distribui dividendos, certo? E é 2 vezes por ano, então além da valorização você teria embolsado, caso você tivesse ele, 11.974 ienes de renda passiva. E no momento que eu gravo esse vídeo, ele está cotado a 310 mil ienes por cota, ou seja, para você comprar uma cota. No J-REIT não tem como você fracionar como numa ação, porque ele já é fracionado. E o Daiwa ele visa alcançar um crescimento sustentável dos ativos e os lucros estáveis, né, do investimento em imóveis, incluindo instalações logísticas e propriedades residenciais, instalações comerciais e hotéis, principalmente na área metropolitana, área central ali de Kinki, né? Então ele tem um grande potencial ali nesse meio. Em terceiro lugar está o Itochu Advanced Logistic Investment, e você pode ver que a parte de logística está entre os 5 aí que mais valorizaram, tem uma presença real. Em 2021, esse daí, o Itochu, ele valorizou 37,77%. Esse é outro REIT aí que pagou dividendos no ano de 2021, deixando você, caso tenha esse REIT na carteira, 5 mil ienes mais rico. E uma cota desse camarada aí custa 148 mil ienes no momento em que eu gravo esse vídeo. O Itochu ele é uma empresa de investimento imobiliário especializada em investimentos em imóveis logísticos. A empresa ela foi fundada em 2018, ela está sediada aqui em Tóquio, no Japão. Outra de logística. Em segundo lugar está a Sozilla, né? Essa Sozilla ela valorizou no ano de 2021 39,57%. Baita valorização aí para um REIT, né? E também pagou dividendos, não fica para trás. Então, caso você tivesse esse REIT na carteira, você teria embolsado também 5.097 ienes. Uma cota desse cara custa 151 mil ienes. Barato ou caro? Diz aí nos comentários, Joe. A Sozilla ela é uma empresa fiduciária de investimento imobiliário, atua no negócio de locação de imóveis aqui no Japão. Em 18 de janeiro de 2022, ela possuía um portfólio de 11 imóveis logísticos e industriais, e a empresa foi constituída em 2019. Então dá para ver que ela está crescendo aí aos poucos. Ela está sediada lá em Tóquio também, que parece que Tóquio é igual a São Paulo, que é onde as coisas de fato acontecem, né, Joe? E mais uma vez as empresas de logística aí bombando. Em primeiríssimo lugar, né, está a CRE Logistic, outra tinha que ser aqui de logística, teve uma valorização aí, cara, nada mal, de 43,98%. Ou seja, se você tivesse colocado 100 mil nesse rate, claro que ele não custa 100 mil, mas se você tivesse um exemplo, colocado 100 mil nele, você teria no final do ano 143 mil, simples assim. E também pagou dividendos, porque todos pagam dividendos, e o dividendos dele foi generoso, de 6.922 ienes. Cara, imagina se você tivesse 10 cotas dele. No ano seriam 69 mil. O que dá para você fazer? Você poderia aí pagar um aluguel, ser um aluguel a menos aí para o seu orçamento, beleza? Você poderia inteirar esse valor também para comprar mais cotas, que quando os dividendos eles são reinvestidos, você potencializa ainda mais os resultados. Esse carinha aí ele está custando 198 mil ienes no momento que eu gravo esse vídeo. A CRE ela aproveita aí essa força desse grupo CRE que possui mais de 50 anos de experiência só nesse ramo logístico. É muito importante você saber, antes de colocar o seu dinheiro, o que a empresa faz, qual é a história da empresa, né? Se ela tem experiência nesse ramo, as conquistas dela, e eu acho isso, cara, fenomenal, sugoi mesmo. E aí você nota-se, né? Você nota pela tamanha valorização, Joe, que os caras têm experiência, e aí valorizou tudo isso e foi o primeiro, foi o destaque aqui no nosso ranking das 5 maiores fundos imobiliários, aliás, os rates que mais valorizaram. E Joe, para investir em instalações relacionadas à logística de qualidade, é o que eles fazem. Eles satisfazem ali e tal todas as exigências do cliente, o que é muito bom para a gente. E a CRE ela quer criar um fluxo de caixa estável e aumentar mais aí o valor investido por meio desses investimentos. Ela quer ainda crescer mais, e esse daí foi o top 5, Joe. E você pode ter olhado o valor de algum, olhado o valor de um, de outro ali, e pode ter achado caro. Só que tem rates mais baratos aí, só que eles não estão nesse top 5 de agora. Porém, assim como um aluno meu que não tinha, por exemplo, 200 mil para poder comprar um rate,
naquele mês, por exemplo, ele optou por investir em imóveis através de ETF. Saiba que você pode tranquilamente investir em ETFs, aliás, em imóveis através de ETFs. Eu acho muito bom, né? E tem um ETF de REIT na bolsa que também você pode comprar. Aí você fica sendo dono dos 60 REITs, né, que tem no mercado. E nesse caso, aliás, não tem o que você avaliar porque você está comprando tudo. Você está vendo 60, me dá os 60. Então não tem o que avaliar, porque você está comprando tudo, cara. Você vai ter dentro daquele cesto empresas boas e empresas ruins, né? Fique ciente disso. Empresas que estavam listadas, que hoje não estão mais. Porém, além da valorização do ETF, esse aluno também vai receber dividendos 4 vezes por ano, e a cota desse ETF é muito barata, Joe. É tipo na casa dos 2.000 ienes. Então, não tem desculpa nenhuma para você não começar a investir aprendendo tudo que eu ensino aqui no canal. E aí com essas dicas valiosas. E agora que eu te expliquei tudo isso, tudo muito bonito, mas por onde começar? Joe, de maneira simplista, né? De maneira simplista e geral, eu começaria ali pelo feijão com arroz, cara, indo ali para os ETFs de REITs enquanto eu estudo individualmente cada um. Os ETFs ainda te pagam dividendos também 4 vezes por ano, ou seja, enquanto você estuda, você não vai ficar de fora da festa, você não vai ter aquele fear of missing out, que todo mundo está ganhando dividendos, menos você, porque você está estudando ainda o REIT e aí você não conseguiu comprar porque você está com o ETF. Então não vai ter isso, porque você vai receber dividendo e também a cota do ETF, ela pode se valorizar, né? Eu vou fazer um vídeo mais para frente explicando mais aí a respeito dos ETFs. Bom, o REIT é uma das formas, né, mais seguras de você começar aí no mundo dos investimentos, porque o risco do mercado imobiliário é menor que o de ações, né, conforme o gráfico. Bom, os REITs, Joe, é uma das formas mais seguras de começar no mundo dos investimentos, porque o risco do mercado imobiliário é menor que o de ações, né? Conforme está no gráfico aqui que está aparecendo aí na tela para você, beleza? Note que no período de um ano, tanto o Topix Rate, que é o índice que replica aí o desempenho dos rates, mesmo tendo ali uma desvalorização de 4,79, ela é uma desvalorização menor que a desvalorização da Nikkei 225, que foi de 13,88%. Nesse outro gráfico aqui, a gente acompanha desde o começo do ano, então 1º de janeiro. A gente percebe que os mercados não estão desempenhando bem e a gente sabe o porquê. E mesmo assim, Joe, note que o Topix Rate teve uma desvalorização menor que a da Nikkei 225. Então, se você não abriu a sua conta na corretora ainda, clica no card aqui em cima e siga o meu passo a passo de como abrir conta na SBI. Não deixe essa oportunidade para trás. Um jeito super errado que eu acho de você começar no mundo imobiliário. Para mim, o jeito errado de você começar a investir em imóveis, você comprando um terreno, construindo uma casa e alugar. Eu acho muito burocrático, caro, e para começar no ramo imobiliário comprando um terreno, eu tô falando disso se você não tem ali um montante, uma grana boa para você colocar e aplicar e comprar um terreno e tal. Se você, cara, já é uma construtora e tal, aí você tá jogando um jogo diferente, mas eu e você que tá começando agora, que quer pegar aqueles 2.000 ienes, tem 50 mil, 100 mil ienes ali que sobra no mês para investir, eu não vou fazer uma dívida de financiamento para comprar um terreno, é totalmente errado, né? Porque aí eu tô comprando um passivo, e quando você compra um passivo, por definição, ele te tira dinheiro do bolso. Muito diferente do conceito de renda passiva, que não é isso que a gente quer. E aí, ainda mais, como eu disse, se você não tiver o capital, se o J-REIT te proporciona o direito de você ser dono de imóveis por um preço muito acessível, não faz sentido nenhum, por exemplo, você financiar um terreno, cara. Se você pode comprar uma cota e ser dono de um shopping, e depois você vai numa construtora, aí você faz um orçamento do projeto com a construtora, aí você precisa de toda uma burocracia, uma documentação, escritura do terreno, vai fazer a casa, precisa da planta da casa, assinatura do engenheiro. Aí depois de pronta tem toda aquela dor de cabeça, né, de você colocar numa imobiliária, procurar um inquilino, e o inquilino tem que ter um fiador, né, sem contar que numa obra acontece diversos problemas, né? Quando você investe no fundo imobiliário, você não tem nenhum tipo de problema, você não tem dor de cabeça, você simplesmente compra a cota e fica sendo dono de um prédio, cara. Isso é sensacional. E qual é a chance de você aí que está me assistindo agora ser dono de um shopping, por exemplo, que tem aqui, que é aquele
cor de rosa lá, e são bem poucas as chances de você que está começando agora, né, ter capital para poder ser dono de um shopping. E a melhor forma de começar a real, e o jeito errado é esse, é você comprar um terreno e construir e pôr para alugar, a não ser que você tenha, que nem eu falei, capital suficiente para poder fazer isso. Aí é outra história, você está jogando outro jogo. Ainda assim, eu acho uma grande dor de cabeça para você começar no ramo imobiliário. O jeito certo de começar, então, o jeito certo de começar é você, né, a gente tem o que? 60 rates ali no mercado imobiliário. Se você encontrar alguns que são caros, né, demais ali para o seu bolso, no momento que você estiver procurando, saiba que tem ETFs que custam aí na casa dos 2.000, e 2.000 para mim não é um dinheiro que vai fazer falta no mês. Também não comece comprando apenas um, né? Se você puder comprar 10, né, isso aí dá 20 mil aí no mês, mais ou menos. Se você puder comprar mais, você compra mais, mas você tem que aproveitar a chance que você tem de ser dono de imóveis, e assim você pode começar já no mesmo ano que você comprar esses rates, comprar essas cotas de ETF, sendo dono de todos os rates, no mesmo ano você já consegue receber dividendos. Outra vantagem, e é um jeito certíssimo de começar também, e é que é o seguinte: pela SBI você tem acesso e você consegue investir nos rates dos Estados Unidos, e os mercados de rates nos Estados Unidos, eles são muito mais desenvolvidos, mais maduros que o mercado de rate japonês. Então você pode ser dono de imóveis nos Estados Unidos, entendeu? Inclusive tem rates dos Estados Unidos que tem imóveis aqui no Japão. Enquanto você não tiver ali o culhão, a inteligência emocional para aguentar as nuances do mercado, para você aguentar uma desvalorização de uma ação, enquanto você não tem o conhecimento necessário para poder comprar uma ação de rápido crescimento para multiplicar o seu capital, para você chegar no seu objetivo mais rápido, cara, imóveis por 2.000 ienes é muito barato, né? Para mim é o melhor jeito de começar no mundo dos investimentos e se expondo às volatilidades que estão acontecendo aí nos últimos tempos, em meio à crise, guerra, inclusive da gripe que não passou ainda, né? Tem todos esses fatores para você começar da melhor forma possível nos imóveis. E quando é melhor fazer isso? Warren Buffett, presta atenção, Warren Buffett disse uma vez assim: não faço nenhuma tentativa de prever o mercado, meus esforços são dedicados a encontrar títulos subvalorizados. Ou seja, ele procura imóveis baratos, investimentos baratos, ações que estejam abaixo do seu valor intrínseco para poder investir. Para ele, né, o que o mercado está fazendo não importa. Então, se houver uma ação on rate com um preço que vale a pena comprar, mesmo que caia ali no curto prazo, confie na pesquisa que você fez, né, para produzir os ganhos no longo prazo. Se você participou de algum desafio meu no ano passado, por exemplo, você sabe que eu tenho uma planilha, né, que avalia se uma ação está cara ou barata, e até vale para o rate também. Quando você for avaliar uma empresa on rate, não ignore a empresa inteiramente, beleza? Certifique-se consistentemente ali de que a sua tese de investimento ainda é válida. Eu costumo dizer para você escrever os motivos que te levaram a comprar aquela ação para o longo prazo. E eu não estou falando que o motivo é comprei para ficar rico. Você comprou porque você fez ali uma boa análise fundamentalista, achou uma boa oportunidade para comprar empresa subvalorizada e ainda assim gerar uma renda passiva para você. Beleza? Para sua família e também futuras gerações. O melhor dia para se investir, cara, foi ontem, e o segundo melhor é hoje. Não esquece disso. Fala, Joe. Então, se você me acompanhou e chegou até aqui, o meu muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação sempre que eu postar. Também deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, então se inscreve lá, Joe. Faça tudo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Até a próxima. Tchau!